Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um episódio de Connections. Eu sou o Rogério Domingos. E eu sou Thiago Carvalho. Tiagão, você sabe aquela pessoa que você queria, de certa forma, ter conhecido antes na sua vida? Sei bem. Você tá com essa mesma sensação? Mesma sensação. Cara, eu vou ler, na verdade, pra eu não esquecer nenhum detalhe. A gente costuma ouvir que o esporte transforma vidas, né? Mas algumas pessoas vão além, Tiagão. Elas transformam o esporte também. E a convidada de hoje é uma delas, né? É isso aí. Ela começou no boxe aos 18 anos e construiu uma trajetória histórica. Foi a primeira mulher preta brasileira campeã mundial de boxe e se tornou referência em um esporte com pouco espaço e reconhecimento no Brasil. E a história dela não para no cinturão. Além das conquistas dentro do ringue, ela é uma profissional que atua na linha de frente de projetos sociais. E assim ela consegue, de certa forma, proteger e abrir caminho para outras mulheres também. Uma atleta que carrega potência, representatividade e uma história construída na disciplina, na resistência e na coragem. Danila, seja muito bem-vinda. Danila Ramos é nossa convidada de hoje. E de verdade, a prévia que nós fizemos, o que a gente conversou com você, você é daquelas pessoas que a gente... Pô, por que a gente não conheceu antes? Muito obrigada pelo convite, satisfação estar aqui com vocês. Eu acho muito legal poder participar e contar um pouco, né, da minha trajetória, da minha história. Quem me conhece aí no mundo do boxe e para aqueles que ainda não me conhecem, entender um pouco o que é ser uma mulher no esporte, no boxe, né, que é um esporte que sempre foi considerado um esporte masculino e hoje é um esporte explorado por mulheres também, por jovens, por crianças, até por idosos, né? Um esporte que abre caminhos, que rompe barreiras. Então, eu tô muito feliz de poder compartilhar aqui um pouquinho da minha história com vocês. É que ela tá sendo humilde. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir já aqui, ó. Vamos mostrar para as pessoas Pra entenderem. entender com Já quem que a sei, gente já tá sei que a falando. gente tá. Com o Peraí. tamanho. Pra entender o tamanho dessa mulher, né, Rogério? Vou abrir Que aqui. ajuda? Vamos lá. Rogério, né? Passar vergonha, né? Não, e o pior é que antes eu fui segurar, é pesado É também. pesadíssimo, Né? cara. Lado, esse daqui é o meu cinturão, Uau. né, de campeã mundial. Ele é Mostra um aqui. cinturão interino, né, de campeã do mundo, onde eu conquistei ele no dia 18 de agosto de 2023, na Argentina, contra uma Argentina, me tornando a segunda mulher campeã de boxe do Brasil, e a primeira mulher negra, né? Hoje o Brasil ele tem 3 mulheres que são campeãs mundiais, né? Rose Volante, Danila Ramos e Beatriz Ferreira. E nós somos o total de 9 campeões do mundo no Brasil, né? E eu me incluo nesse marco histórico aí para nossa modalidade no boxe profissional. Cara, assim, é emocionante estar aqui com você, te receber, de poder ter essa oportunidade de conhecer mais. Pra quem não tá vendo aí, o cinturão ele é lindo. É um cinturão rosa com umas bordas brancas, assim, tem... Águia, não. É uma águia? É uma águia, né? Uma águia em si. Aí a mensagem que tem aqui é dignidade, democracia e honestidade. E esses 2 espelhos que tem aqui nas laterais é para o campeão se ver, Que né? legal. Que ele vê que ele é o Eu ia campeão. perguntar isso. É para isso que serve esses 2 espelhos que tem aqui nas laterais. E como é que foi a primeira vez que você encostou nisso aí? É logo depois da luta, né? Você recebe... Vai passar uma história na cabeça, né? Na verdade, a primeira vez que eu tive contato com esse cinturão foi quando a minha companheira, né, a Rose, companheira de treinamento, ela era campeã mundial, atual, a primeira campeã mundial de boxe do Brasil. E ela foi fazer uma defesa em Santos e eu ia lutar na luta preliminar da dela, e nós entramos dentro, eu lembro que nós entramos no táxi, ela tava com o cinturão, ela falou, Dani, segura ele pra mim.
Eu fico super emocionada, Meu porque na hora que eu peguei o cinturão, eu falei, nossa, eu falei igual eu falei pra ele quando ele pegou. É pesado. Aí eu coloquei o cinturão no meu colo assim, olhei e falei assim, um dia eu vou ter um cinturão desse. Nossa, Né? arrepio. Então, o Legal. pensamento tem poder, né? Eu profetizei sobre a minha vida como atleta ser uma campeã do mundo. Eu sempre quis ser campeã mundial. Quando eu comecei a treinar boxe, eu nunca quis ser campeã olímpica. Porque acho que na vida a gente tem que ter metas, né? Tem gente que quer ser campeão olímpico, mundial, campeão brasileiro. A minha vontade sempre foi ser campeã mundial, né? Ter um cinturão. Então, eu olhei e falei, bom, um dia eu vou ter um desses. Eu tô trabalhando, né? O processo, ele é difícil, ele é doloroso, mas quem persiste sempre alcança, sabe? Eu acho que o sonho, ele se torna realidade quando você trabalha. E eu sabia que só dependia de mim, né? Porque o boxe, ele é um esporte individual, onde você tem que treinar, treinar e treinar. Não tem atalho, né? As pessoas perguntam, mas se você não dá, não dá. E não é um cinturão fácil de se conquistar, porque se fosse fácil, o Brasil, imagina, um país de 250 milhões de habitantes, só existem 9 campeões do mundo. Então, é muito difícil. É muito difícil chegar num cinturão, é muito difícil ser campeão mundial. E é mais difícil manter o título, porque todo o mundo quer ser campeão, né? E o boxe profissional, ele influencia muito o business, né? Sim. Você vender a sua imagem, a sua trajetória. Então, eu fui fazendo essa minha trajetória degrau por degrau, né? Para ser uma vencedora e chegar e fazer jus que não foi dado, né? Foi conquistado. Então, quando eu me tornei campeã mundial, eu acho que todo mundo que me conhece, todo mundo que viu a minha batalha durante todos esses anos, ficou muito feliz, porque eles sabem que não foi dado, foi conquistado, né? É o tipo de um mérito, não somente eu, mas todos que foram campeões mundiais, principalmente aqui do Brasil, né? Que não é um país que tem essa trajetória pugilística, boxística. No Brasil não é um esporte do boxe, né? A gente sabe que é o esporte do futebol, Claro. né? Então, todos eles trabalharam duro, muito difícil. Inclusive o nosso campeão, tetracampeão Popó Freitas, que foi um super campeão e continua fazendo história até hoje, né? Ele sabe. E ele sempre fala o quanto difícil foi conquistar o título e permanecer campeão, né? Chega uma hora que quando você se depara com países de primeiro mundo e você vem lá do Brasil, lá da Vila Cléo, lá de Mogi das Cruzes, é muito difícil você bater de frente com o primeiro mundo num esporte onde eles querem tirar algo que foi tão difícil você conquistar, né? E você fala dessa, desculpa, mas essa diferença entre o choque entre os países está relacionado à educação no esporte, à nutrição, Sim, exatamente. nesse né? sentido que você Recursos disse. Exatamente. Ou seja, você precisa fazer 2 vezes mais para conseguir equiparar. Eu sempre tive que fazer 2 vezes mais, 3 vezes mais, porque eu sabia que... Porque é difícil, mano, viver do boxe, né? Então, muitas vezes nós perdemos grandes atletas, grandes pessoas que poderiam ser campeões mundiais, porque tem que trabalhar. Claro. Tem que colocar comida dentro de casa. E nesses países de primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, as meninas vivem, né? Os meninos vivem do esporte, tem carro do ano, recebem uma bolsa do governo, ou tem um patrocínio bom, onde ele só treina. Muitas vezes a gente se depara com atletas que têm que trabalhar, treinar, e são 2 treinamentos por dia, ou seja, é o trabalho. Muitas pessoas não entendem que o esporte de alto rendimento é um trabalho. Claro. Ele é um trabalho onde você se dedica como se você estivesse trabalhando 8 horas numa empresa. Sim.
né? E você tá ali se esforçando, é o seu corpo que tá ali todos os dias treinando. Então, quando você se depara, você tem o mesmo treinamento que um atleta, por exemplo, dos Estados Unidos, eu tenho o mesmo treinamento que elas, só que elas acabam tomando um suplemento melhor do que o meu, tendo uma alimentação melhor que a minha, descansando mais do que eu. Então, no alto rendimento, esse 1% sobressai. Perfeito. Claro, com perfeito. certeza. O fato de ter que ter uma jornada dupla, né? Que ali tá treinando e sair dali e buscar uma outra forma de ganhar dinheiro pra conseguir manter esse Exatamente. sonho, só isso já te leva pro emocional totalmente, né? É muito mais complexo, porque a pessoa tá ali focada no treino, recebendo por isso e consegue estar, de certa forma, inteiramente Recebendo, ele é remunerado Em outros muitas países, vezes, em né? outros países, Sim. ele estuda, muitas vezes ele tá também, acho que essas faculdades, É, essas nas universidades, faculdades. elas acabam subsidiando também, e isso reforça ainda mais, sabe, eu acho que o ponto que você trouxe, o quanto seu mindset, sua cabeça é de campeã mesmo, né? Sim. Que com toda e era isso que eu queria até nós gostaríamos de te perguntar, porque você começou com 18 anos, né? Eu comecei com 18 para 19. Eu já estava fazendo faculdade de educação física. Eu sou criada pela minha mãe solo, né, que é enfermeira. E eu comecei a treinar boxe porque eu tinha um vazio. Na verdade, eu vou falar a verdade. Eu comecei a treinar boxe porque eu tava com raiva de um namorado. Isso você não falou lá fora pra gente. Era segredo. Mas eu tava com raiva do namorado. Aquele Se ele não primeiro. sabia disso, ele deve estar Aquele primeiro. Não, pior que ele sabe. Agora a gente quer os detalhes da foto dele. Eu tava sabe aquele primeiro amor, a gente saindo da Sim. adolescência, indo pra vida adulta, meio sem rumo ainda, aí arrumo um namorado, aí não dá certo. Meu namorado era pagodeiro, aí eu falei, ai, tô com tanta raiva, tava brava. Aí um dia eu tava assistindo televisão, assim, eu vi o pessoal treinando boxe. Aí eu falei assim, eu vou treinar boxe. Vou lá ver como que é. Aí eu fui na academia e só tinha homens na academia. E eu peguei e falei, professor, eu posso treinar? Aí ele falou assim, mas você já treinou boxe? Eu falei assim, eu nunca treinei boxe, mas eu tô fazendo faculdade de educação física. E assim, eu sempre fui muito espoleta, sempre brinquei na rua, né? Mogi das Cruzes é uma cidade... Hoje é uma grande cidade, mas sempre foi meio interior, sabe? Bastante terra, sempre... Então, sempre tive a coordenação motora muito boa. E sempre fui muito agitada. Daí eu precisava tirar aquela raiva de dentro de mim, né? E aí eu fui treinar. Aí ele falou, pode vir no outro dia. Aí eu fui treinar. Meu Deus, que treinamento. Parecia treinamento militar, sabe? Polichinelo, pular corda. Eu lembro que as cordas eram aquelas cordas grossas. Hoje a corda é fininha, mas era aquelas cordas grossas de navio, sabe? Que a gente tinha que pular meia hora, depois fazer ginástica. Aí eu comecei a bater assim na manopla, ele segurando assim, eu comecei a bater. Ele falou, nossa, você tá batendo tão forte, você tá com raiva do namorado? Eu falei assim, tô. Aí eu falei, então pode bater. Aí aquilo ali foi, sabe, melhorando o meu comportamento interno, que eu tinha um vazio muito grande, né? Eu perdi meu pai muito cedo, né? Com 38 anos, eu tinha um vazio muito grande dentro do meu coração, no meu peito. E o boxe, ele começou a preencher aquilo. Eu comecei a participar. Aí ele falou assim, você quer competir? Eu falei, nossa... nunca pensei em competir. Quanto tempo depois, mais ou menos? 1 ano depois. Nossa. Eu treinei, mais ou menos com 6 meses, ele perguntou se eu queria competir. Aí eu falei assim, eu topo. Só que eu ia pra faculdade, eu estudava de manhã, estudava de tarde, eu trabalhava de manhã, estudava de tarde, estudava de noite. Aí eu saía da faculdade enrolando a faixinha, assim, sabe? Batendo no vento, sabe? Aquela coisa bem filme Rock Balboa, assim, sabe? Aí eu comecei a treinar, aí ele falou... Aí eu falei, só que eu tenho a faculdade. Aí ele falou, não tem problema. Quando eu cheguei na minha família, que eu já tava bem, né, no boxe, e falei... que eu ia começar a competir, que eu ia lutar, começaram os preconceitos. Quando eu comecei a falar que eu tava treinando boxe, até aí tudo bem. Quando eu falei que eu ia começar a competir, começaram a vir os preconceitos.
você não serve pra lutar boxe, né? Os amigos da faculdade falavam. Eu tinha um patrão que ele falava, você é louca, boxe, você não serve pra lutar boxe, olha o seu braço fininho, tal. Aí eu falava assim, não, eu vou ver como que é, né? Eu vou treinar. Aí ele falou, aí a minha mãe falou, você não vai lutar boxe? Porque eu não fiz filha nenhuma pra ninguém bater. Mas na verdade, e aí minha família é pior, não é porque eles não queriam, é porque eles tinham medo que me batesse, porque tinha aquela coisa, vai ficar com o olho roxo, vai quebrar o nariz, né? Tinha esse título, né, que as pessoas... Porque naquela época, a gente via o boxe aonde? A gente via o boxe na televisão com Mike Tyson. Não existia uma mulher que era referência, né? Não tinha uma pessoa falar assim, eu quero ser que nem ela. Eu quero ser que nem uma boxeadora igual a ela. Como hoje, graças a Deus, tem muita gente que se espelha em mim. Não existia. Então, o que vinha na minha mente? O Mike Tyson mordendo a orelha do Holyfield, né? Então, na cabeça das pessoas da minha cidade, também era assim. E aí foi aonde eu falava, não, eu vou lutar boxe, porque... Aí eu falei pra minha mãe assim, eu vou lutar boxe porque eu já sou maior de idade, eu já tenho 19. Então, se a senhora não quiser me apoiar, apenas respeite a minha decisão. Ô, Dani, só pegar um gancho. Você acha que isso é proteção ou preconceito? Proteção em forma de preconceito, né? Eu acho que foi aquela ignorância que eu não vejo como ruim. Claro, você tá falando de 20 anos atrás. Né? Mas por falta de informação e referências. Claro. Esse era, porque não tinha mulher. Ninguém via uma mulher lutando boxe. Claro. Né? O mínimo que tinha era, sei lá, um judô, um karatê. Era isso, nem o taekwondo não tinha, a luta olímpica não existia, né? Então, assim, mas esse tipo de coisa são coisas assim que é chocante, mas você precisa ter uma determinação muito grande. Eu sempre fui muito determinada, eu sempre fui muito firme nas minhas decisões desde pequenininha. Eu sempre falava, o que eu quero eu consigo, né? Eu venho de uma família muito pobre, muito humilde. Sou a primeira universitária da minha família. Então, a minha mãe sempre colocou eu para estudar. Ela falou, a única coisa que eu posso te dar é o estudo. Então, estudo. Então, ela me inscrevia nos cursos. O que ela podia pagar, ela pagava. O que ela não podia pagar, eu ia grátis. A minha segunda casa era literalmente a escola, porque eu vivia dentro da escola, participava de todas as atividades da escola. Até pintar o muro da escola eu pintava. Então, eu gostava muito. Por isso que eu decidi ser professora, né? Eu era aquela que pegava a bola e falava, vamos embora, vamos treinar. Levanta daí da educação física, vamos jogar. Então, assim, eu sempre gostei muito. E eu lembro que a minha mãe, ela comprava revistas pra mim, né? Aquela revista Capricho que tinha na época, não existia celular, não existia computador, então eu via as meninas fazendo intercâmbio, via moda, viagens, eu até falava assim, nossa, um dia eu quero ir pra Disney, eu sempre fui muito sonhadora, sabe? De ver os filmes da Disney na televisão branco e preto na época. Já realizou? Calma que eu vou chegar. Calma. Eu vou anotar aqui pra não esquecer. Entendeu? Então, assim, essa determinação que eu tinha, essa força, na verdade, era porque eu não queria uma vida daquela pra mim. Eu acho que eu não me encaixava, porque eu venho de uma comunidade, né, de apartamentos, assim, da CDHU, e eu não me encaixava muito bem dentro daquele mundo. Eu queria voar, só que eu não sabia como que eu ia fazer. E quando o boxe apareceu na minha vida, foi onde eu comecei a ter oportunidades de viajar, né? Eu fui para minha primeira competição, fui campeã dos Jogos Abertos. Minha primeira competição foi Jogos Abertos do Interior, que é uma competição super importante no estado de São Paulo, que participa mais de 300 cidades. E eu já fui campeã na primeira edição que teve as mulheres, eu fui campeã. E logo depois eu fui pro Campeonato Brasileiro, na Bahia. E foi aonde eu viajei de avião pela primeira vez. Que era algo assim que eu via só do céu o avião, né? Se você for contar 20 anos atrás, uma menina de uma origem muito humilde viajar de avião, era algo
totalmente diferente na minha família, né? E aí eu viajando, eu falei assim, uau, vou viajando de avião, que emoção. Quantos anos, Dani, você Eu tinha? tinha 20 anos, eu tinha 20 anos. Eu Em 2 anos você e tava eu no Campeonato Brasileiro, mulher. em um ano, eu fui Deus. para Jogos Abertos. Logo depois dos Jogos Abertos, um mês depois, eu fui pro Campeonato Brasileiro. Uau. Cheguei na Bahia, levei um pau. Apanhei pra caramba. Nossa, mas aquele dia eu apanhei. Voltei pra casa com o olho roxo. Quando eu cheguei com o olho... Só que assim, eu tinha um treinador, esse mesmo primeiro treinador, que ele me incentivava muito. Ele falava, Dani, vai, faz isso, eu te ajudo. Ele pagou a minha passagem, ele me levou com os professores. Olha, essa menina aqui, ela tem talento, cuida dela, ela só é faladeira, né? Espivitada, mas ela vai, entendeu? Mas eu sabia diferenciar o bom do ruim, né? Isso daí a minha mãe me ensinou muito bem. E a vida também, né, com 20 anos. E aí quando eu voltei pra casa com o olho roxo, minha mãe falou, eu falei, tá vendo? Agora que você não vai lutar mais boxe. Eu falei assim, mas é agora que eu quero. Sim. Agora as pessoas entenderam por que ela é a pessoa que você queria ter conhecido antes, né? Vocês estão entendendo isso. É daí que veio o apelido de guerreira? Não, na verdade, o apelido de guerreira veio anos depois, quando eu fui mãe, né? Porque eu tenho uma filha de 12 anos, que é a 13, Rafaela. E aí, nesse dia do parto, eu tive que ser mais guerreira do que eu fui. Sim. Porque eu lembro que a médica falava assim, Danila, vai ser parto normal, agora passa pra mesa. Aí eu passava pra mesa sozinha. Aí sai da mesa, eu saía da mesa sozinha. Ou seja, ela terminou, ela falou assim, você é uma guerreira com todas as letras. Mas eu acho que a vida, ela já vinha me preparando para mim suportar todo esse processo, para mim poder aguentar, sabe? Tudo isso que eu aguentei até hoje, até eu chegar e ser campeã mundial. Porque, como eu falei para vocês, a batalha de um boxeador não é dentro do ringue, é fora do ringue. É fora. Principalmente no que se trata patrocínio, né? O mantenimento da carreira. É muito difícil você encontrar pessoas que acreditam de verdade que você vai ser um talento. Porque depois que eu fui campeão mundial, apareceram vários, Claro. né? Mas, e no processo? Poucos, né? Porque eu já tive marcas que falavam, você não serve pra minha marca, você não é interessante pra mim. E depois, quando eu fui campeã mundial, essa marca me chamar, né? Então, você tem que suportar todos esses tipos de situações que, se você não tem uma mente forte e resiliente, você fala, poxa, eu sou professora de educação física, eu vou trabalhar na minha área, que eu vou ganhar mais. Mas eu tinha um sonho dentro de mim. Ô, Dani, esse momento, quando você... Porque eu imagino que quando a gente tá olhando pra trás agora, né, parece simples, mas quando a gente tá vivendo, é muito mais complexo, porque envolve vontades, envolve a vida real, envolve as contas, os boletos estão chegando, enfim. Quando que você percebeu, assim, que o boxe ele deixava de ser um esporte e passava a ser quase que uma sobrevivência, né? Teve uma virada de chave? Sim, quando eu comecei, eu era do boxe olímpico, e aí foi onde eu tive a oportunidade de receber o Bolsa Atleta do governo federal, que é uma ajuda muito boa para os atletas, né, do Brasil. É uma bolsa que ela é concedida aos 3 primeiros colocados de cada modalidade, de cada esporte. E isso é durante 12 meses você recebe o Bolsa Atleta. E isso acaba te ajudando. Às vezes tem o valor nacional, que assim, eu não sei quanto está agora. Mas tem o valor nacional, o internacional, que é quando você começa a ganhar competições internacionais. E tem o olímpico, né? Quando você participa das Olimpíadas. Então, é uma ajuda de custo que acaba te livrando um pouquinho, né? Poxa, é muito caro ser atleta. É muito caro ser atleta, né? Alimentação, transporte, roupa, tênis.
e mais as coisas pessoais que você tem que ter, como qualquer ser humano. E esse Bolsa Atleta, ele acaba te ajudando a não a suprir todas as necessidades, mas já é uma ajuda de custo que você fala, poxa, tô treinando, eu já tenho uma ajuda. Então, durante, acho que 12 anos, eu fui bolsista. Uma das primeiras bolsistas, né, do boxe feminino. Então, isso me ajudou muito. E depois eu tinha também a bolsa da minha cidade, né, a minha cidade de Mogi das Cruzes sempre me ajudou como atleta. Então, eu conseguia viver do esporte, né? Não assim, comprar uma casa, um carro, viver bem, não. Mas pelo menos as minhas necessidades básicas como atleta, eu conseguia suprir, que era comprar um suplemento, comer bem, né? Porque um atleta, ele não pode comer arroz com salsicha. Não dá. Não dá pra você ficar comendo pastel, coxinha, Coca-Cola. Não dá. Tem que ter uma alimentação balanceada, uma alimentação correta. E não é um dia, 2 dias, é sempre, né? Porque o boxe tem as categorias, né? O peso. Então, você tem que sempre estar mais ou menos ali perto da sua categoria para quando aparecer competições, você tá preparado fisicamente, né? E nutricionalmente também, né? Para poder suportar, né? O que é a luta em si. Não, e outra, continuar vivendo, né? Porque dentro de tudo isso, às vezes a gente tem... E você estava falando muito até lá fora, comentou, do quanto o boxe é importante estar focado, resiliente. E quando você tem essas preocupações fora do ringue, invariavelmente você vai levar, né? E acho que Sim. entrar numa luta emocionalmente desestabilizado é quase uma luta perdida, né? Sim, Pro totalmente. atleta, só complementar, Tiagão, pro atleta de alto rendimento, todas essas práticas devem ser completamente diferentes, né? A gente tem que estar bem fisicamente, tecnicamente, taticamente e o mais, eu acho que eu costumo falar 50% psicologicamente. O psicológico, a cabeça é o que interessante, comanda né? tudo, Com certeza. porque como que eu posso explicar pra você o boxe, quando você entra dentro do ringue, existem 2 opções, ganhar ou perder, bater ou apanhar. E o boxe, ele é o quê? Ele é a nobre arte. É você bater sem deixar que te batam, né? Por isso se diz nobre arte. A inteligência onde comanda ali. Então, o psicológico, ele tem que estar preparado para pressão, não somente das pessoas de fora, né? Que isso também influencia bastante. Às vezes, quando você chega num topo, você está representando o Brasil. Então, ali tem várias pessoas que são fãs, patrocinadores, televisão, desconhecidos que vão estar te vendo. Mas eu acho que a pressão interna mesmo é a que mais influencia de você fazer tudo aquilo que você treinou durante tanto tempo. Às vezes eu assisto lutas minhas, eu falo, nossa, mas eu esqueci de fazer isso. Cara, mas que mensagem você passou agora, hein, Danila? Porque a nobre arte... Porque você sabe que, voltando ao assunto do seu namorado, eu tenho meu organizacional, né? Tem uma frase que Thiagão e a gente usa bastante, que eu falo que é a motivação pela raiva. Não necessariamente você às vezes tem algum tipo de conflito, né? É natural em todos Sim. os ambientes em que você tem um determinado objetivo, que pra mim tem uma definição que se chama motivação pela raiva. E todos nós temos que ter. Porque ele te dá, eu associei a questão do seu namorado, porque muitas vezes você tá lá, aí você coloca ali a foto, mas não necessariamente você tá o agredindo, mas o objetivo principal é você ter isso. Onde eu tô associando o que você comentou? Quando você fala sobre o quanto o trabalho psicológico ele influencia 50% nisso, você tem que ter essa mescla, porque você tem que Sim. estar fisicamente bem, mas você tem que ter aqui uma motivação pela E raiva, pra né? enfrentar também, né, a Então, pessoa. mas você sabe por que eu tô associando isso? Porque eu vejo que quando os caras ficam lá e tem aquele lance de
um fazer uma brincadeira com o outro Da ali. pesagem, no Da caso. pesagem. Eu acho que aquilo, dependendo dessa atmosfera que é criada anteriormente, deve gerar essa motivação pela raiva, né? Sim, sim. Na verdade, todos nós, seres humanos, temos um pouco de raiva dentro, né? Ou seja, ai, não acordei num dia bom, ai, não fui bem na escola, no trabalho, ai, tenho muita conta pra pagar, tô sem grana. A gente tem uma raiva dentro da gente. Então, só que dentro do quadrilátero, é aquela sensação de defesa também. Porque o ser humano, ele cria. Nós somos bichos, né? Evoluídos. Mas o animal, ele sempre tem uma forma de se defender, uma autodefesa. Então, quando você tá dentro do ringue, você aperta automaticamente a defesa. Então, muitos, a maneira de defender é atacar, né? Como os animais fazem também. Tecnicamente falando, quando você vai lutar, o juiz, ele não analisa somente a sua técnica, ele analisa a sua vontade de ganhar também, a sua vontade de se você merece, se você quer aquilo de qualquer maneira e você tá disposto a fazer qualquer coisa para você Como ganhar. ele vê isso? É porque são 3 juízes, né? E eles são, que nem quando eu fui lutar o título mundial, era atleta da Argentina, ela era argentina e tava tudo preparado para ela ser a campeã. E eu já vinha de 2 derrotas por título mundial na Europa, que eu lutei na Europa, e não me deram o título. Então eu peguei e falei, dessa vez Não vou deixar dúvida. Mas vai ter que me tirar morta de cima do ringue, porque eu vou usar todas as ferramentas que eu venho trabalhando durante todos esses anos. E eu tinha essa pressão, a pressão dos juízes, porque lá Torcida. atrás tinham me roubado, entendeu? Tá. Já tinham me roubado 2 lutas, 2 títulos do mundo, que eu ganhei e não me deram, porque a menina era local, né? Porque no boxe tem isso também, de você ir de visitante num outro país, onde eles fazem todo o circo, todo o evento pra atleta deles, e você ganha a luta e eles não dão pra você, dão pra o atleta deles que apanhou pra caramba, mas é assim. Existe isso no boxe profissional e é muito real. Então, eu sabia que tava tudo preparado pra ela, desde quando me avisaram. Só que eu coloquei na minha cabeça que tinha que ser diferente dessa vez. E uma amiga minha falou, Dani, dessa vez você vai ter que fazer tudo diferente. Você vai ter que fazer 2, 3 vezes mais. O 100% que você dá tem que ser 110. E foi aonde eu falei, eu tenho 2 meses, 8 semanas. Eu vou treinar como eu nunca treinei. Eu corria assim. Eu morei 11 anos em Buenos Aires. Isso que eu ia falar, por isso que você foi morar lá? Morei lá 11 anos em Buenos Aires. Praticamente eu sou uma argentina, porque eu amo Buenos Aires, eu amo a Argentina, eu amo o povo argentino, que eles fizeram por mim. E eu me sinto metade, eu falo, sabe? A gente também, viu? Eu amo aquele país. Então, eu comecei a treinar. Eu lembro que em casa, eu tinha que nutrir a minha cabeça. Do mesmo jeito que eu nutria meu corpo com alimentos, eu nutria meus treinamentos, eu tinha que nutrir a minha mente. E eu não tinha condições financeiras para pagar um psicólogo esportivo, que é muito importante na vida de um atleta. Muito importante. E eu comecei a ler livros de atletas que foram campeões. Escutava podcast quando eu saía para correr. Eu tive uma ideia de colocar folhas de sulfites escritas por toda a minha casa. Eu sou campeã mundial. Então eu coloquei no teto, assim, quando eu dormia, uma cartolina escrita assim, eu sou campeã mundial. Então eu abri o olho assim, eu sou campeã mundial. Eu ia no banheiro, eu escrevi com batom, eu sou campeã mundial. Eu ia que cozinhar, lindo, tava cara. escrito que sou campeã. Na mesa, assim, quando a gente almoçava, eu sou campeã. Na porta, quando eu ia abrir, eu sou campeã. Eu fiz isso durante esses 2 meses. E eu tinha um saco de pancada na minha casa,
eu também colocava a foto da menina lá e ficava batendo, sabe? A motivação pela raiva. Então, eu tava bem. Eu sabia que eu ia ser campeã mundial, eu sabia que ali ia ser a minha noite. Eu sou uma pessoa de muita fé, sabe? Eu falo que Deus foi quem me deu forças pra mim quando eu tava. Porque também a gente desanima, não dá pra ser forte o tempo inteiro, né? Então, todas as vezes que eu caí um pouquinho, eu via vídeos meus que eu fui campeã. Então eu falava, caramba, eu sou a minha própria motivação. Então eu posso fazer isso, eu vou conseguir, né? E Deus me ajudou muito. E foi aonde eu sabia que eu ia ter que lutar dentro do ringue. Só que fora do ringue, eu falei, Deus, tá nas tuas mãos. Porque fora eu não posso fazer nada. Eu não posso pegar a caneta deles e colocar vencedora Danila Ramos. Mas eu posso fazer tudo para eles verem que eu mereço ser campeã, né? E foi aonde eu demonstrei. Eu lutei desde o primeiro ao 10º round. Pau, pau, pau. E eu já tinha a luta ganhada no último round. Inclusive, eu quero até convidar vocês para assistirem a minha luta. Eu tava pensando né? nisso. Danila Ramos aí, o título mundial, tá no YouTube, uma luta assim linda para ver, para se ver. A gente vai deixar no link, tá? Isso, deixa no link aí, vocês podem assistir. Eles vão gostar. E quando eu levei uma queda, perdi pontos, dei um golpe na nuca da minha adversária, sem querer, perdi pontos. Então, quando terminou a luta, o meu treinador, que ele é meu esposo também, ele olhou pra mim e falou assim, nós ganhamos. Aí outro treinador falou assim, não sei, teve 3 pontos a menos. Aí eu peguei e falei assim, mas eu ganhei. Eu sou a campeã mundial. Eu sou a campeã. Eu sou a campeã. Pra você, aquilo, né? Eu Você sabia já que era. eu sabia. Eu sabia. Desde quando eu pisei, na pesagem, que eu vi ela e que eu encarei ela, eu comi ela com os olhos. Eu peguei e falei, a primeira luta eu já ganhei, que foi a pesagem. Né? Que é muito difícil também, você bater o peso, você ter todos os argentinos, porque a gente sabe que por mais que, sei lá, eu gosto da Argentina, eu amo a Argentina, mas o argentino ele nunca vai torcer pro brasileiro. Tem a rivalidade No igual futebol? esporte, Tem? no esporte só. Quem tava torcendo por mim, tava torcendo pela Danila Ramos, Claro. não tava torcendo pelo Brasil. Claro. Tava torcendo pela Dani Box, né? Pela guerreira, pela pessoa que eu sou. Mas pelo Brasil, não. Porque existe no esporte, né? Só no esporte também, graças a Deus. Nunca sofri preconceito, nunca fui hostilizada, nunca. Sempre fui muito bem recebida. Mas eu sabia que existia isso. Então eu falei, preparada eu tô. Agora eu vou pro pau. E foi o que aconteceu. Quando eles falam, um juiz, foram 3 juízes. Um juiz deu ganhado pra ela. Ela tava com o rosto desse tamanho. Eu quero muito ver essa. Um juiz deu ganhado pra mim. E o terceiro juiz deu Danila Ramos, a nova campeã Nossa. mundial. Olha, Cara, arrepia, eu né? gritava. Arrepia. Eu gritava, assim, porque... sabe quando você prova pra você mesmo que você é capaz? Que você fala assim, caramba, eu consegui, eu venci tudo e todos, graças à minha dedicação e à minha equipe. Que, lógico, eu não chegaria sozinha. Eu tenho toda uma equipe por trás de mim, né? Sim. Que é meu treinador, meu preparador físico, meu promotor, a minha filha, a minha mãe, a minha família, os meus amigos, todas as pessoas que torcem de verdade por mim. E me ajudaram, de uma forma direta ou indireta, me ajudaram a conquistar esse título. Esse título, eu falo que ele não é só meu. Ele é, claro, meu, mas ele é a prova que sonhos se tornam possíveis, que a gente nunca pode desistir dos nossos sonhos, né? Que se você tem um sonho, você tem que correr atrás. E demorou 18 anos para mim conquistar esse título, né? É um resumo, né? Eu dormia no chão, eu comia arroz com feijão com salsicha para lutar no começo da minha carreira, né? Eu tive pessoas que falavam que eu era louca, que eu não servia para lutar boxe, mas eu provei para eles e para mim mesma
que eu sou capaz de tudo, que o ser humano é capaz de qualquer coisa. E só tem que acreditar. Dei um zoom aí com relação à sua história. A Danila também faz um trabalho social impressionante. Mas, cara, eu tô ouvindo ela falar, assim, ouvindo você falar, claramente fica muito claro por que você conquistou tudo que você conquistou, sabe? Essa resiliência, essa força que você traz, esse foco. Parabéns, assim, é uma Obrigada. conquista que, cara, é histórico, né? Acho que muita criança, muita mulher aí deve se sentir, enfim, estimulada a buscar, porque são várias camadas que você foi quebrando, né? Tem o fato de ser mulher, tem o fato de ter uma origem humilde, tem o fato do esporte, né? Não ter o incentivo que a gente sabe que De ser precisa. mãe também. Mãe no meio disso tudo, Em assim. paralelo, né? É muita coisa, né? E acho que, imagino quantas vezes você deve ter pensado em desistir, Muitas. só que esse seu pensamento Então, acho que a sensação de receber isso é a coroação do corre, né? Sim, É a coroação de todo esse corre que você sim, teve. Então, sim. assim, é uma história muito linda e parabéns por isso. Mas acho que, desculpa, é que eu fiquei, enfim, Emocionada. eu emocionado com a história, mas o que você tinha... Não, eu falo a questão dela E hoje ela queria incentivar, é verdade. incentivar tudo isso. Novas Porque que nem, pessoas. Tiagão, a mensagem que a Danila acaba passando, né? Quando você fala pra você hoje, pô, eu acordo, eu tenho um método não tão bom quanto o seu, né? Dentro das minhas, que eu falo muito Posso isso. falar? Pode, Posso falar? pode. Ele tem os planos escritos dentro da porta do guarda-roupa dele. Então, todos os dias quando ele vai se trocar, ele vê. Isso. Aí eu divido entre saúde física, espiritual, mental, Legal. né? Eu acho que essa comunicação que a gente traz hoje pro mundo, que é o podcast, independente de ser, né? A gente conversa bastante sobre se tem 5, 10 ou vai ter 1 milhão de seguidores. Esse nosso conteúdo, ele sempre vai chegar pra alguém e ele vai impactar alguém de alguma forma. Então a sua história, cara, assim, ela conecta com muitos desafios que as empresas também têm com relação a profissionais que precisam se motivar para buscar metas. E eu acho que você tem que explorar, cara, muito mais essa questão, né, para treinamentos. Eu sei que você já faz isso, então fica a dica aí pra galera que tem os seus treinamentos motivacionais, nas empresas em que vocês trabalham. Depois a gente vai deixar o link também para contratar o trabalho da Danila, né, Essa Thiagão? característica que a Danila tem, ela torna qualquer pessoa de sucesso, né? Pode ser dentro do mundo corporativo, pode ser em uma atividade física ou em qualquer coisa que você se dedique a fazer. Acho que tendo esse foco que você tem, dificilmente daria errado em qualquer frente que tá. Então, acho que tem muito a ensinar, Sim. né? Quem tá no mundo corporativo ou quem Perfeito. tá com algum desafio pessoal. Então, acho que, sem sombra de dúvidas. Eu ia te perguntar lá fora, mas aproveitando para falar aqui, porque tem muito relação com isso, que eu acho que você falou uma coisa muito legal um pouco antes, que eu não quis interromper porque estava muito legal, mas acho que vale a pena falar, que eu achei muito bonito, que quando você entra no ringue, você tem que ali controlar os seus instintos animais e às vezes usá-los, Sim. né? Então, que curioso isso, né? Sim. Porque basicamente a gente está falando de se controlar, né? De ter clareza. Controle Então, emocional. às vezes é isso. Então, a gente cai no controle emocional. E quando você fala quando a gente vai para uma luta, o controle emocional é muito importante. E aí eu ia te perguntar se o esporte te fez emocionalmente mais controlada e mais resiliente, ou você é boa no esporte porque Perfeito. você é resiliente e emocionalmente controlada? Eu acho que eu sempre fui resiliente. Eu sempre fui resiliente. Eu acho que eu já nasci, que nem como eu falei pra vocês, a vida me ensinou da maneira mais dura, né? E onde eu não tinha opção, a única opção que eu tinha pra me sair daquela situação era ser resiliente, acreditar que eu ia ter um futuro e uma vida melhor. Eu via uma luz no final do túnel quando eu disputei o título mundial. Por quê? Porque eu via uma luz no fim do túnel, mas eu falei, eu vou chegar, eu vou ser campeã. Eu não sei como, quando e aonde, mas eu vou ser campeã. Então, assim, eu já lutei com meninas muito melhores do que eu, né? Como eu comentei com você que eu perdi 7 vezes pra mesma atleta, né? Que era uma atleta muito boa, que ela era cotizada a ser campeã mundial.
Mas ela teve caminhos diferentes e eu nunca consegui ganhar dessa atleta. Se eu não tivesse resiliência, eu tinha parado na 7ª e não tinha mais lutado. Mas se tivesse a oportunidade de lutar 8, 9, 10, 20 vezes com essa menina e eu perdesse as 20 vezes, eu ia continuar. Porque eu sempre acreditei em mim. Eu sempre acreditei que eu consigo, que eu posso, que eu não sei como, mas eu vou conseguir aquilo que eu me proponho a fazer. Esse traço existia antes dos 18 anos? Existia desde pequena, porque eu sempre falava pra minha mãe que eu ia fazer faculdade, que eu ia viajar de avião, que eu ia ir pra Disney. Quando eu disputei esse título, logo após, eu recebi uma mensagem da Amanda Serrano, que é uma das melhores boxeadoras do mundo, pra disputar 12 rounds de 3 minutos com ela. Ah, é verdade, você protagonizou, que é o mesmo que o masculino, né? É, o mesmo do masculino. O boxe feminino é 10 rounds de 2 minutos títulos, né? Independente se é mundial, sul-americano. E o masculino é 12 rounds de 3 minutos. E ela pegou e falou pra mim, Dani, você quer fazer história comigo? Quer ser a primeira mulher a lutar 12 rounds de 3 minutos supervisionada pelas federações internacionais, porque já teve mulheres que lutou 12 rounds de 3 minutos, nós não somos as primeiras, mas supervisionada e por um título, somos nós. Aí eu falei pra ela, eu topo, porque a minha vida é feita de desafios. Ah, ela ia falar que não, né? Tipo, com essas características Eu dela, falei, né? vambora, né? Quem luta 10, luta 12, então, vamos embora. E logo, eu lutei com ela, né? Tava valendo a unificação, né? Se eu ganhasse, eu ia ganhar todos os títulos. São 4 títulos, são 4 federações, né? A WBO, WBA, Federação Internacional de Boxe, a FIB, e o Conselho Mundial de Boxe. Então, ela tinha todos os títulos e ela acabou ganhando a luta. Eu perdi. Só que eu acho que existem lutas na vida da gente que a gente mais ganha do que perde, né? Eu ganhei porque eu fiz um marco histórico, porque eu aguentei os 12 rounds, porque ela falou que ia me nocautear e ela não conseguiu. 10 de 2, a gente tá falando de 20 minutos pra 12 de 3, pra 36 minutos. Quase o dobro. 40 minutos contando com mais de 40 minutos contando com os intervalos, que é 1 minuto. Nossa, a preparação física. Quase. disso. Sim, Da intensidade foi deve pesado. ser Muito também, né? intenso. Tirar E muita ela era uma intensidade, atleta né? muito difícil, muito. Ela fez eu lutar os 12 rounds. E a gente não cometeu nenhuma falta, não teve nenhum knockdown, a gente não terminou machucada, sabe? Eu só sei que quando terminou a luta, veio uma pessoa e falou pra mim, Dani, tenho 3 ingressos pra você ir pra Disney. Ah, chegou, tá vendo? Uau! Aí eu peguei e falei, ai, não acredito, eu topo amanhã. E era 10 minutos, daí a gente foi em Orlando a luta, né? Nossa. Era 10 minutos, e assim, foi pra mim, sabe, uma vitória, porque quando eu cheguei na Disney, eu comecei a chorar, fui no Magic Kingdom, comecei a chorar, eu falei, poxa, aquela menininha lá de Mogi, lá no trás, né? Realizando o sonho de ver o Mickey pessoalmente. Pra muitas pessoas pode parecer besteira, mas pra mim era algo assim gigantesco. Ô, Dani, Como que assim? Eu também choro Cheguei quando eu no vou pra topo. lá. Eu também choro quando eu vou lá. Eu comecei a chorar, eu falei, só falta minha filha aqui. Meu marido tava Sim, comigo, falava sim. pra mim assim, chora. E é mágico, porque lá tem uma sensação de conquista também Sim, muito forte, né? Sim, porque é muito difícil, não é tão fácil chegar, né? Você tem que ter Sim. um poder aquisitivo um pouco melhor para poder ir para lá, desfrutar, né? E foi um presente tão lindo. E quando eu cheguei lá, as pessoas me reconheciam lá na Disney. As pessoas queriam tirar foto comigo porque eles viram a luta, porque passou mundialmente, né, a luta. Então, aquele momento eu já não era a Danila do Brasil. Eu era reconhecida mundialmente. Então, quando eu falo que eu já ganhei só de chegar, é verdade, né? E eu sou humilde também de reconhecer quando o meu adversário é melhor do que eu. Porque um grande atleta, um grande campeão também é feito de derrotas. Não é só ganhar, 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 ganhar. Né? A gente tem que reconhecer quando eu fiz tudo. Tudo que eu tinha, todas as ferramentas que eu tinha, eu utilizei na luta. Não foi o suficiente para ganhar? Tá tudo bem, tá tudo certo. Você falou, acho que lá fora, sobre o processo, né? E aqui, quando você
chega em tese numa derrota e reconhecer o processo que você teve para estar lá, reconhecer o teu desempenho, e sair de lá tornando isso uma lição e se Sim. reconhecendo, isso é maravilhoso. Sim, e também mostrando para as pessoas que eu não quero ter uma vida de frustração, eu não quero ser frustrada. Então eu perdi, pô, legal, perdi. Não, eu gostaria de ter ganhado, voltado com todos os cinturões para casa, óbvio. Mas, poxa, eu tava vivendo algo tão legal, eu lutando com a melhor boxeadora do mundo, o mundo inteiro me vendo pela televisão, reconhecendo, poxa, e hoje, quem é a Danila Ramos? A Danila Ramos é a primeira mulher que fez 12 rounds de 3 minutos. Poxa, se eu não ganhar e eu não ficar feliz com isso, Você deixou um legado, você tá na legado. história, cara. Hoje, se eu falar pra mim assim, hoje eu sou uma boxeadora ativa ainda, treino, luto, mas se eu falar assim, hoje eu parei, pra mim já deu, né? Eu já tô com 40 anos. Não parece, né? Isso é verdade, não parece. Mas eu fiz a minha parte, né? Hoje vai ter uma menininha que vai colocar lá no YouTube e vai falar boxeadora, vai aparecer eu. Coisas que eu não tinha quando eu comecei. Então, eu deito a minha cabeça no travesseiro e falo assim, até aqui eu cheguei e tá tudo bem. Hoje agora daqui pra frente é um novo capítulo da minha vida. E as derrotas que eu tive, Claro. fez parte. É. E Entendeu? até isso, Dani, assim, eu acho que é legal que você tá trazendo. Eu acredito que hoje existem muitos empreendedores de palco, tá? Quem são os empreendedores de palco? O cara que vai lá, fala uma série de coisas, mas você vê, não edificou nada. Né? A gente fala muito sobre isso, né, no nosso ambiente organizacional. Às vezes você tem pessoas que falam super bem, que tem todo um contexto, mas quando você vai olhar para trás, não tiveram edificações, né? E você... Raízes, né, no caso. Isso, ele não trouxe conquistas reais. Isso aqui é uma conquista real. Então, tudo que você fala traz muita consistência, o como você chegou, como você fez. Quando a gente associa a empreendedores de palco, são pessoas que muitas vezes vão falar, mas não tiveram esse resultado. Fala, mas não... E eu acho que você traz muito esse resultado, né? Você edificou muita coisa, tá aqui, né? E dentro de tudo que você tá trazendo pra gente nesse bate-papo. Por que que eu tô falando isso? O que que te move hoje? Porque eu acho que você tem que... tudo isso que você traz tem que ir pra palestras, tem que ir pro mundo, né, Thiago? Depois que ganhou o título mundial, vai buscar o quê, né, Rogério? Cara, eu contrataria, né? Eu acho que de muitas palestras que eu já assisti, eu preferia 50 mil, 100 mil vezes assistir a sua do que daquele cara que eu tava assistindo lá e que eu tenho certeza que ele não edificou nada, que ele não estruturou nada. Eu acho que o atleta em si, não somente eu, mas outros também, ele consegue transmitir essa história real, né? Porque é muito difícil você lidar com lesões, né? Então, hoje, o que me motiva, lógico, subir no ringue e ganhar, né? Nunca é demais. Mas eu acho que eu tenho a minha parte social, que é o trabalho social que eu faço, que é tirar crianças das ruas, né? Levar para os projetos sociais. Hoje o Brasil, ele é 90% dos atletas que vão para Olimpíadas, campeonatos internacionais são de projetos sociais. Gigante. Cara, E pra ela quem precisa quer ajudar, ouvir, né? Pra quem quer ajudar nas causas, nos patrocínios, por onde te Sim. procura, quais são os canais? Bom, primeiramente no meu Instagram, né, Danila Ramos, Dani Box, tem todas, pode entrar em contato comigo, conversar, eu também dou palestras corporativas em empresas, se você quiser me patrocinar também, pode me procurar, né, hoje eu sou promovida pelo Fight Music Show, que é uma empresa que faz lutas de influencers, mas também tem boxe profissional, né? Ela é comandada pelo Mama Brito e pelo campeão mundial Popo Freitas, que são os meus promotores. E através dessa empresa, dessa promotora, é onde eu faço as lutas
E posso colocar o nome da sua empresa na minha roupa, nas minhas redes sociais. Hoje, eu gostaria de ser mais reconhecida, né? Eu não sou reconhecida como eu mereço, né? Mas é uma questão de tempo e de resiliência também. Lógico, se eu fosse homem, eu estaria muito melhor economicamente, né? Porque é diferente você ser um campeão mundial homem e uma campeã mundial. Porque há 20 anos atrás o boxe feminino não era nada, né? E você tá né? Só de estar falando, de estar compartilhando sua história, do que você conquistou, eu vejo claramente você abrindo caminhos para outras mulheres que estão vindo, sabe? Essa é a ideia. Eu tenho certeza que daqui a 20 anos vai ter alguém dando uma entrevista dizendo, puta, Danila Ramos foi quem abriu o mato quando ainda era alto. Então, acho que mais do que qualquer coisa tem um legado muito grande que você deixa, né? Com isso que você está construindo. Isso requer, obviamente, muita resiliência, muita vontade, muito foco, enfim, abrir mão de muita coisa. Então, acho que muito importante quem puder ajudar e quem puder contribuir. Isso ajuda muito, não só pro... Não é a Danila, né? Tá ajudando a história do boxe, tá ajudando as mulheres. O boxe feminino, né? O boxe feminino, o boxe brasileiro. Isso. E, gente, né, chegamos aí ao fim de mais essa conversa. Acho que vale aí a questão do compartilhar esse nosso papo, porque certamente tudo que a Danila trouxe vai contribuir para muitas pessoas, seja para o seu amigo, para o seu irmão. Acho que é válido aí o compartilhar, né, Tiagão? As pessoas precisam conhecer essa mulher, né? Ela é do mundo, cara. De Mogi das Cruzes pro mundo. Pro mundo, isso aí. Danila, é um prazer te receber aqui. Foi muito bom. O tempo passou que eu nem vi. Verdade. A gente tá aqui há um tempão, mas enfim, muito prazer, assim, muito respeito pela história que você vem construindo e pelo que você ainda vai construir. E é isso, muito bom falar com você. Obrigado por dar essa oportunidade de falar com você e de nós nos conhecermos. Obrigada a vocês pela oportunidade. Eu acho que foi algo natural nosso papo aqui. E assim, eu tô muito feliz e eu gostaria de deixar um recadinho pro pessoal. Nunca desistam dos sonhos de vocês. Se vocês têm um sonho no coração, trabalhem e conquistem, porque o mundo tá aí pra gente poder buscar o melhor e nunca deixar de sonhar. E se tiver oportunidade, treina em boxe, porque é muito bom. Isso aí. É isso, pessoal. Esse foi mais um episódio de Connections. Obrigado, Abração.